Pessoal, e por fim nós temos essa ficha aqui de elementos estruturais da narrativa. Muitos desses elementos vocês já conhecem e viram no ano passado com a professora Renata, né? Ela falou para vocês sobre os tipos de narrador, em primeira pessoa, em terceira pessoa, né? Ela falou também para vocês sobre os personagens, né? Os personagens principais que se chamam protagonistas, falou um pouco sobre a descrição desses personagens, descrição física, que são as características que a gente vê, né? Quando olha, é bonito, é feio, tem o cabelo de não sei que jeito, é alto, é magro, tá? E as características psicológicas, que são aquelas que a gente não consegue ver, mas que a gente vai conhecendo do personagem ao longo que a gente vai vendo a trajetória dele. Então, se ele é honesto, se ele é desonesto, inteligente ou não, divertido, engraçado ou mal-humorado, né? São coisas que às vezes o narrador vem e nos diz, nos entrega essa característica, e por vezes ele não nos entrega. A gente vai percebendo de acordo com as atitudes das personagens, tá? Então, essa ficha, elementos estruturais da narrativa, ela vai retomar um pouco essas questões que vocês já conhecem e sistematizá-las, tá? Então, ela é toda em texto, vocês vão ler e depois, no final, existem duas atividades a serem feitas. A primeira é sistematizar isso na forma de um esquema ou de um mapa conceitual no seu caderno, né, para você ter esse elemento de consulta. E a segunda é um trabalhinho que eu tinha pensado em fazer para a gente apresentar no Flipgrid, mas como vocês falaram que muitos de vocês ficam com vergonha, não sei o quê, então eu vou fazer assim. Vocês vão realizar essa atividade e ela vai ser apresentada no nosso encontro do Meet da outra semana. Então, na outra semana, eu vou dividir os encontros no Meet por sala, né? Então, eu vou ter um encontro com o sétimo A, um outro com o sétimo B, um com o sétimo C e um com o sétimo D. Não vou misturar todo mundo. E aí, a gente vai fazer a apresentação dessa atividade. É algo rápido, tá? Muito tranquilo. 2 minutinhos, 1 minutinho, você já apresenta, tá? A atividade está super bem explicada aqui, detalhadamente, mas basicamente ela consiste em você escolher um livro do qual você goste, né, e fazer uma análise desses elementos estruturais dessa narrativa, tá? Então, eu peguei aqui um livro só para exemplificar para vocês essa questão. Opa, cadê o livro? Esse livro chamado O Apanhador no Campo de Centeio é um livro que eu gosto, do qual eu gosto muito, né? Que eu li na adolescência, mas depois voltei a ler como adulta. Inclusive, se não me engano, ele é lido hoje em dia no 9º ano, pela professora Jaqueline, em língua portuguesa também. Bom, esse livro, ele traz um personagem em primeira pessoa, ele traz um narrador em primeira pessoa, ele é narrador e protagonista, ou seja, a pessoa que narra, ela também é o personagem principal dessa história, certo? Esse livro, né, essa narrativa, contém poucos personagens, porque ela é muito mais baseada nas reflexões do narrador-personagem, do narrador protagonista, do que qualquer outra coisa, mas é claro que ele conta um pouco de alguns conhecidos e amigos que ele tinha na escola, né? Acaba falando um pouco dos pais dele, da irmãzinha, a irmãzinha mais nova aparece bastante, mas realmente a narrativa centra-se muito mais nele, em alguns acontecimentos que o levaram a um certo isolamento, e nesse isolamento ele se encontra refletindo muito sobre a própria vida, tá? Então, as personagens, elas são muito mais desenhadas com suas características psicológicas do que com suas características físicas. E também não são personagens planas, são personagens redondas, porque elas se aproximam muito das pessoas do mundo real.
elas não são só boas ou só más, elas têm as duas instâncias dentro delas, porque o ser humano é assim, e é uma narrativa bastante realista. O narrador protagonista apresenta as personagens de forma indireta, ou seja, ele não fica muito adjetivando, dizendo, esse fulano era inteligente, esse fulano era assim. Ele conta as atitudes da personagem para que a gente interprete as características psicológicas, certo? Claro que algumas vezes ele dá, assim, a característica pronta, mas muitas outras vezes ele descreve as atitudes para que a gente chegue à personalidade. A narrativa, ela tem uma ordenação alinear, né? Ela vai e volta, ela não começa do começo e segue em linha contínua até o fim, né? Ela para num ponto, volta um pouquinho, avança um pouquinho, né? E por fim, como é um romance, né? Como a gente está vendo aqui no Sem Fôlego, essa obra tem diversos espaços, né? Não acontece num único lugar, ela acontece em vários lugares, tá bom? Então essa seria a análise da obra que eu escolhi. E eu espero que vocês escolham uma obra e façam essa mesma análise na semana que vem no nosso encontro no Meet, tá? Claro que, como a gente vai ter um pouco mais de pessoas ali junto, né? É provável, é possível que uns conheçam os livros que o outro está contando, tal, e isso eu acho que vai dar uma interação mais interessante, né? Porque a gente vai poder até ver se estamos entendendo a atividade, se estamos fazendo ela corretamente, com o feedback dos próprios colegas, tá bom? Então, essa é a outra atividade para a semana que vem.